Augusto, você citou o presidente do Banco Central, a gente traz informação porque o presidente do BC, o Gabriel Galípolo, se manifestou hoje e disse, então, que a autoridade monetária já tinha indícios de irregularidades no Banco Master desde janeiro do ano passado. As suspeitas envolviam a possível inexistência de uma carteira de crédito e foram consolidadas num documento concluído em março do ano passado, depois de uma investigação interna do Banco Central. A declaração contrasta com o depoimento do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, à Polícia Federal no Supremo no ano passado. Na ocasião, Aquino informou que a identificação dos créditos falsos só ocorreu depois de 28 de março do ano passado, quando foi então anunciada a compra do Banco Master pelo BRB. No depoimento, Ailton de Aquino explicou que a detecção dos créditos da Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e Participações, ocorreu depois da inserção das informações no Sistema de Informações de Crédito pelo BRB. Ele também relatou que confirmou as fraudes em reunião com representantes da Tirreno e da Cartus Sociedade de Crédito Direto, empresa investigada por originar os créditos falsos repassados ao Master e também ao BRB. Cauti, traduz aí pra gente essa manifestação hoje do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vários nomes ali de fundos envolvidos nesse caso do Banco Master, e aí há uma contradição entre o que diz Galípolo e o que disse o diretor do Banco Central naquele depoimento no último dia 30 de dezembro. Basicamente, o que eles estão dizendo? O Banco Master precisava de dinheiro. Onde foi procurar o dinheiro? No Banco de Brasília, no BRB, que é um banco público. O que deu em troca desse dinheiro, o Banco de Brasília? Papéis de crédito, que não eram dele, do Banco Master, mas eram de outra empresa, criada poucas horas antes, chamada Tirreno, só que o problema é que essa empresa criou, falsificou esses documentos. Essa é a acusação. Então, qual que é o ponto? O Banco Central, segundo Ailton de Aquino, teria descoberto isso a partir do dia 28 de março, mas segundo o presidente, isso já seria uma suspeita, eventualmente aí que o presidente do Galípolo deveria se explicar. Mas o problema é que Ailton de Aquino tem que explicar muitas outras coisas. Por exemplo, por que ele fez uma reunião junto com o Vorcaro pela internet, no mesmo dia em que Vorcaro estava fugindo para Dubai, uma reunião feita online, sem sequer uma ata, sem registrar isso? Por que ele também, aparentemente, foi um dos mais favoráveis à compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, coisa que é como estapafúrdia, não fazia assim nenhum sentido. E por quê? Eles simplesmente não pararam antes o Master, quando viram que o Banco Master estava se tornando tão relevante, tão perigoso para o Fundo Garantidor de Crédito, mesmo se o próprio Banco Central, ao longo dos últimos anos, recebeu inúmeras alertas por parte de outros bancos que diziam, olha, vocês estão criando, inclusive da própria FGC, do próprio Fundo Garantidor, que várias vezes notificou o Banco Central dizendo, olha, vocês estão permitindo criar um monstro que um dia vai explodir. E o Banco Central disse, nada a ver sobre o sol, obrigado. Por que o diretor Ailton de Aquino, quando um gestor de um fundo, que é o fundo Asteta, que é um investidor que tinha interesse em entender o que estava acontecendo com o Master, sinalizou eventuais irregularidades, o Banco Central respondeu que estava tudo sob controle e não havia nada a ser investigado. Isso são falando de 2023 e 2024, ou seja, muito tempo atrás. E o Ailton já era diretor porque foi nomeado pelo Lula. Então, assim, tem várias coisas que o diretor Ailton de Aquino deveria explicar. A gente deveria entender o que aconteceu, qual foi a dinâmica. Isso tudo só pode ser feito em uma comissão parlamentar de inquérito sobre o Banco Master, que deveria convocar esse diretor e pedir que explicasse, que mostrasse os documentos e eventualmente dizer por que ele se encontrou em várias ocasiões com o Vorcaro, algumas vezes fora da agenda oficial, sem nenhuma ata, sem deixar nenhum tipo de registro, e somente no último dia útil decidiu intervir e ordenar a liquidação do Banco Master.